na Bíblia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O versículo 1 a seguir. Do versículo 1 ao versículo de 1, 6. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Agora, volta aí um pouquinho não, alguns livros. Vai lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vale um amém? Repita comigo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pai, mais uma vez eu quero louvar o teu nome, Jesus, pela oportunidade e o privilégio, ó Deus, de estar aqui mais um dia no altar do Senhor para poder ministrar a tua palavra. Te peço graça, sabedoria, unção, para que o Senhor, ó Deus querido, venha falar conosco, como sempre tem falado neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Se assente, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do Márcio, sua família. Deus abençoe, viu, Márcio? Uma alegria tê-lo conosco aqui, servindo ao Senhor. Falei para o Leandro, muito forte o que o Leandro ministrou aqui. Certa feita, Jesus fez um discurso, uma ministração, e os próprios discípulos falaram assim: é muito duro o que o senhor está falando, difícil ficar aqui ouvindo isso. Mas, principalmente com seus discípulos, ele apertava um pouco mais, porque o amava, e eles estavam forjando eles. Às vezes ouvimos uma ministração como essa, existem pelo menos duas reações aqui na igreja: os que ouvem e se alegram com o que está sendo falado, e aqueles que talvez olhem e falem assim: para que falar isso?
E eu vou apertar um pouquinho mais, Leandro. Eu vou apertar um pouquinho mais. Quem se alegra é porque não tem essa mentalidade de ladrão. Quem fica incomodado é porque o Senhor está chamando a sua atenção, porque em alguma área você está falhando e o Senhor quer trazer você para perto dele. Só existe uma única maneira para você desfrutar de uma bênção de prosperidade sobre a sua vida. Só um caminho. E esse caminho não é jejum e oração. Não é estar lendo a Bíblia toda em poucos dias, porque se você a lê com propósito, muito pelo contrário, é aí que você vai ser confrontado mesmo. Mas o único caminho é você de honrar ao Senhor com aquilo que Ele tem trazido nas suas mãos. Então seja fiel, né? Passamos desse tempo já de pode, não pode, é ou não é, passamos disso já. E você, Deus tem coisas grandes com você, amém? Queridos, vamos então à ministração da palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje aos nossos corações, na verdade eu vou mais tentar levá-los ao que realmente representou esse dia. Nós lemos aqui 2 textos. O primeiro, narrando acerca da ressurreição. O segundo, falando da morte de Jesus. E nós, como cristãos, precisamos entender realmente, ler a Bíblia e tentar entender até mesmo o que não está escrito literalmente ali. E para isso nós precisamos conhecer um pouco o que diz o contexto histórico. E é isso que eu quero pensar com vocês. Esse período, na verdade, é um dos períodos em que Jerusalém, ela recebe turistas de todos os tempos. Esse tempo é um tempo em que vários peregrinos, várias pessoas do mundo todo querem estar em Jerusalém. Jerusalém hoje, na verdade, há 2 Jerusalém. Tem a primeira Jerusalém, a Jerusalém bíblica. A Jerusalém bíblica, ela não é tão grande, às vezes, como nós talvez possamos imaginar. Existe a Jerusalém bíblica, ela é pequena. Essa Jerusalém bíblica, ela tem mais de 3.000 anos. Enfrentou muitas batalhas. Para vocês terem uma ideia, existem partes em Jerusalém que ela está mais ou menos a 8 metros da sua primeira formação. Porque como ela enfrentou muitos conflitos, muitas guerras, na medida que iam destruindo, caiu os entulhos, então eles iam e construíam em cima de novo. Então, há lugares em Jerusalém hoje, que há mais ou menos 8 metros acima daquilo que ela foi projetada. A Jerusalém bíblica hoje, ela é dominada por 3 povos. Existem os árabes, o judeu e também o bairro dos árabes, o bairro dos judeus e o bairro dos cristãos. Então esses 3 povos mais ou menos dominam essa Jerusalém, que não é tão grande. A Jerusalém atual construída é a Jerusalém moderna. É lá que está o centro, né, para receber os turistas do mundo todo. É ali que estão os hotéis, os restaurantes. Então essa é a Jerusalém. Mas eu quero pensar com vocês hoje acerca desses 2 textos, olhando para Jerusalém. E entendermos realmente como foi esse sacrifício de Jesus. Nós sabemos que servir a Jesus nem sempre
é um mar de rosa. Às vezes nós teremos que enfrentar fracassos, às vezes nós temos que enfrentar decepções, mas mesmo esses fracassos que, quero abrir aspas aqui, há um propósito de Deus para nós passarmos por ele. É porque Deus quer nos ensinar alguma coisa não está bem. Lembra quando Josué vai conquistar a terra prometida e depois, lá quando enfrenta a cidade de Ai, eles são derrotados? Deus estava trazendo algo especial para esse povo. Então, para nós entendermos, hoje as cidades modernas, elas têm ruas largas, avenidas, né, via de mão dupla. A Jerusalém bíblica não é assim. Eu estou tentando desenhar para você entender como foi o sacrifício de Jesus e o que isso representa para nós e de acordo com a Bíblia Sagrada. As ruas de Jerusalém bíblica, elas são pequenas, estreitas. São ruas, né, que não comportam avenidas largas e que comportam um grande número de pessoas. Então, vamos para o que a palavra do Senhor está dizendo. Hoje existe uma foto, né, que retrata, principalmente quando tira foto de Jerusalém, da parte do Monte das Oliveiras, você vai identificar lá uma mesquita com a cúpula dourada de ouro, né, que se destaca naquele monte, que se destaca no alto de Jerusalém. Essa mesquita é a mesquita Al-Aqsa, ou talvez conhecida como a mesquita, o Domo da Rocha. E nesse monte, onde tem essa mesquita hoje, existia o palácio de Herodes, a fortaleza conhecida como a fortaleza Antônia. Do lado da fortaleza Antônia, onde Pilatos julgou Jesus, onde Jesus foi açoitado, do lado existia um templo muito maior do que essa igreja, muito maior. E nós temos que entender como que eram os rituais na época, nos tempos de Jesus. Essa cúpula dourada hoje de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, a cúpula dela foi doações dos árabes do mundo todo. Ela tem uma espessura de 10 milímetros de ouro puro sobre essa cúpula. E aí você vai entender um pouco os acontecimentos que estão para acontecer e os que já estão acontecendo, que nos chama a atenção para a volta de Jesus. O propósito dessa ministração, ela é histórica, mas eu quero levá-lo a entender por que que Jesus, cada vez mais, eu sei que você entende, por que que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas eu quero narrar um pouco, eu quero te levar para que você possa, talvez, sentir o que era estar vivendo esse tempo. Lá dentro desse templo, do lado da fortaleza, da fortaleza de Pilatos, aonde Jesus foi condenado, aonde Jesus levou os açoites, 40 menos uma, levou por 3 sessões esses açoites, 3 sessões, em uma mesma noite, para vocês entenderem o estado de Jesus. Os seus algozes ali, e eles iam revezando entre um e o outro, açoitando Jesus. Nas pontas tinha ossos, que rasgavam a carne de Jesus, na medida que ele ia recebendo os açoites. E do lado dessa fortaleza Antônia, nesse templo, aonde era sacrificado o cordeiro, aonde eles imolaram o cordeiro, existia uma única porta nesse templo.
Não era como aqui na igreja, nós temos pelo menos 2 portas da entrada, 2 não, tem 3, porque tem a de cadeirante, 3 portas, temos 1, 2, 3 aqui, lateral, que dá acesso para fora da igreja. No tempo de Jesus não, existia uma única porta, e nessa porta, existia um dos sacerdotes que ficava acompanhando quem entrava dentro desse templo. Jesus está sendo julgado, Jesus está recebendo os açoites, Jesus está sendo condenado. Pilatos apresenta, ao povo, dizendo: eis aí o homem que vocês estão condenando, e eu lavo minhas mãos. E na medida que ia acontecendo o julgamento, os sacerdotes estavam se preparando para o dia do sacrifício do Cordeiro. E Jesus, ele está sendo julgado. Colocaram uma epígrafe, uma madeira ao seu pescoço, aonde dizia que ele era Jesus, o Rei dos Judeus. E é interessante porque ela estava escrita em grego, latim e também na linguagem dos judeus. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo Jesus, ele se entregando por todos nós. Agora, uma coisa interessante, quando todos estavam reunidos dentro do templo, para o sacrifício do Cordeiro, havia um ritual, aonde o profeta Isaías, ele está descrevendo como que era esse sacrifício. Aproximadamente quase 3 metros de altura, existia uma pedra, aonde se imolava o Cordeiro, e o povo estava aqui embaixo, todos vestidos de branco, porque ninguém podia entrar. Eles vestiam uma túnica de linho branco, e eles entravam, e o sacerdote que ficava na entrada, eles ficavam conferindo quem podia entrar ou não. E lá de trás existia uma cortina, aonde ficava o sumo sacerdote lá esperando o momento do sacrifício. E quando o sumo sacerdote chegava o momento para o sacrifício do Cordeiro, ele saía com suas vestes sacerdotais, os sinos do lado, e ele vinha andando sobre essa pedra, que segundo os próprios muçulmanos falam, e todos ali entendem, ali falam, que era a pedra que supostamente Isaac foi deitado sobre ela, e ele deveria ser imolado. E quando Deus bradou do céu para Abraão, dizendo: Abraão, não faça isso, e naquela pedra foi imolado um cordeiro. Mas quando o sumo sacerdote saía de trás dessa cortina, ele vinha desse jeito, ele andava, a mão esquerda do sumo sacerdote ficava aqui no centro da sua coluna, no centro da sua coluna. Junto dele estava o cordeiro, preso ao pescoço, aqui. E na medida que o sumo sacerdote, ele ia andando, ele forçava o pé esquerdo. E na medida que ele ia andando, ele forçava o pé esquerdo, o cordeiro está preso. Mas o cordeiro está ali já sentindo, está vendo que não está fácil. Mas o cordeiro não faz nada, mas o sumo sacerdote, ele cada vez mais, ele força o pé esquerdo. E ele vai forçando com um único propósito. Por isso que o profeta Isaías fala: ele foi levado como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. Sabe por que o sumo sacerdote ele faz isso? E ele leva o cordeiro pendurado ao pescoço,
aqui no seu braço esquerdo, é porque ele precisa saber se é cordeiro ou bode. Porque se for bode, ele vai berrar. O cordeiro apenas desce lágrimas dos seus olhos. Eu aprendo algumas lições importantes sobre isso. Porque muitas das vezes nós estamos passando pela prensa de azeite. Às vezes está difícil. Às vezes você chega a achar que não vai aguentar. E às vezes nós pegamos um caminho difícil. Qual é o caminho difícil? O caminho da murmuração. Porque se eu sou ovelha, eu tenho que aguentar firme, aos pés de Cristo, em oração. Eu tenho que estar todo o tempo clamando a Deus. Eu tenho que estar todo o tempo chorando aos pés do Senhor. Eu tenho que estar todo o tempo buscando a Deus para que Deus possa me fortalecer. Eu tenho que estar todo o tempo em comunhão com o Pai, para que Ele possa me ajudar a seguir caminhando. E Jesus agora, depois de ser julgado, por isso que Ele é um cordeiro, Jesus não fala nada. Jesus, Ele não brada ao Pai, dizendo, olha, está difícil. Ele vai quieto, calado, apenas lágrimas, o seu rosto deformado, você nem consegue ver se Ele está chorando ou não, porque todo o teu corpo está cheio de sangue. E Ele segue a sua caminhada. Quando você sai da fortaleza de Antônia, aonde Jesus foi julgado, condenado, açoitado, e ele vai pegar o caminho, porque de frente à fortaleza Antônia, existe uma outra montanha, que ela é de calcário, mas conhecida como o Gólgota, conhecido como o Monte da Caveira, aonde Jesus seria crucificado. Da distância da fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado, condenado, açoitado, até o pé do Gólgota, a mais ou menos 600 metros de distância. 600 metros. Há pelo menos duas esquinas. A primeira, que eu vou falar daqui a pouco, e a segunda já é no pé do monte. E Jesus, ele vem, e quando Jesus, ele vem, sendo açoitado, que ele chega nessa primeira esquina, é onde Jesus cai. É onde Jesus, ele não aguenta, ele cai. Porque Jesus está levando um madeiro. Não dá para saber precisamente quantos quilos pesava aquele madeiro, não dá para saber. Apenas historiadores, segundo, ao longo da história e registros, aquela madeira pesava mais ou menos de 60 a 120 quilos. Jesus, irmãos, ele deveria ter mais ou menos ser 1,65 m ou 1,70 m, segundo a cultura. Estamos falando isso, irmãos, segundo aquilo que pesquisas, tamanho das pessoas da época. Mas Jesus poderia ser um homem de quase 2 metros de altura, não sei. Mas segundo que os relatos, os registros que nós temos, Jesus, ele tinha mais ou menos, talvez a minha altura. E Jesus, ele vem então, carregando esta cruz. E quando ele chega, e essa via, ela foi denominada como os cristãos ortodoxos, e até mesmo a igreja católica, conhecida como a via crucis, ou a via dolorosa, que nada mais é, e dentro dessa via crucis e via dolorosa, há pelo menos 14 estações. O que representa isso? Na verdade, essa via crucis, a mensagem que quer passar para todos, que é um tempo de reflexão sobre tudo na vida. Tempo de reflexão.
de olharmos. E quando eu olho para tempo de reflexão, eu penso já na ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor, o próprio Jesus, ele deixou uma ordenança, e Paulo deixa registrado que nós devemos o quê? Olhar para dentro de nós mesmos. Só que nessa primeira esquina, onde Jesus cai, acontece algo que eu e você nós conhecemos a história. Uma certa pessoa, por nome de Simão Cirineu, ele é forçado a carregar a cruz de Jesus. Só que esse Simão Cirineu, ele não é um camponês. Simão Cirineu, ele está vindo de uma região muito distante. Como era um tempo de peregrinação, pessoas do mundo todo iriam para lá, Simão Cirineu, ele está indo também com esse propósito. Ele está querendo ir lá para o templo, para poder ver o sacrifício do Cordeiro. E quando ele entra, ele vem pela estrada, e ele entra em Jerusalém, e ele está exatamente nessa esquina. E quando ele chega nessa esquina, ele se depara com um cenário que não é o habitual nessa época. Porque, como eu disse, as ruas são estreitas. E agora ele está numa posição em que uma multidão vem descendo as ruas. E ele está meio que preocupado, porque ele quer chegar logo ao tomo da rocha, ele quer chegar logo ao templo para poder ver o sacrifício, porque ele tem que voltar para casa. E a tradição era isso: o pai vinha, fazia o sacrifício, participava do sacrifício, e em casa ficava a família ansiosa para ver os relatos do que havia acontecido. Agora, Simão Cirineu, para entendermos um pouco quem é esse homem, nós estamos falando de um tempo de mais de 2000 anos, de 2000 anos atrás, em que aconteceu. Mas para entendermos um pouco mais quem era esse Simão Cirineu, porque nós estamos falando de uma região muito distante, 1000 milhas, praticamente 1.600 quilômetros distante de Jerusalém. Essa região hoje conhecida como Etiópia. Conhecida como Etiópia. E agora, como que pode um africano, aonde na época, hoje já predomina isso também, mas na época pior ainda, porque o cristianismo, a igreja começou quando, irmãos? Com a morte e a ressurreição de Jesus lá no Pentecostes. A igreja nasce quando Jesus ele é ferido na cruz do Calvário. Quando Jesus é ferido na cruz do Calvário, por aquela lança, do lado de Jesus, ele é ferido, nasce a igreja. Olha como é que são lindas as coisas. Deus, para tirar Eva, para fazer Eva, tirou do lado da costela de Adão. E quando Jesus ele é ferido, é onde nasce a igreja. Só que na época de Jesus, irmãos, o que predominava então na África? O ocultismo, adoração a deuses pagãos. Como que pode então agora um africano com nome bíblico, porque Simão, ele é uma derivação lá de Simeão, um dos filhos de Jacó. Como que pode um homem distante, de quase 2.000 quilômetros de Jerusalém, com nome bíblico, vindo para Jerusalém, para participar então também do sacrifício do Cordeiro? Para isso nós precisamos voltar um pouco mais atrás. Nós precisamos voltar 1000 anos atrás. Aí nós vamos identificar aqui o homem mais sábio que existe na terra. O homem que existiu na face da terra.
quando a gente fala disso, o homem mais sábio, o homem mais rico, tudo isso, irmãos, Jesus, ele está fora dessa votação, viu? Jesus nunca entra em uma votação dessa, tá? Então, quando a gente fala isso, né, queremos deixar isso bem claro, Jesus nunca vai fazer parte, qual foi o melhor líder? Jesus, Davi, Moisés. Não, irmão, Jesus nunca pode entrar nessas votações aí, nunca. Ele é o eu sou. Mas na face da terra, o homem mais sábio que existiu foi Salomão. Porque a sabedoria dele veio do trono de Deus. Salomão era tão inteligente, irmãos, que às vezes numa conversa que você teria com ele, sentado para conversar com ele, antes de você fazer uma pergunta, ele já sabia a resposta. Ele já sabia a resposta. Salomão, ele aplica o princípio da excelência. E uma certa rainha, jovem, e essa região hoje, Etiópia, voltando 3.000 anos atrás, era a região de Sabá. No tempo de Jesus, era a região, mudou o nome, recebeu a região de Cirene. Por isso que fala Simeão Cirineu. Cirineu não é um sobrenome dele, mas é uma alusão à região em que ele saiu. E hoje, Etiópia. Mas quando eu olho e vou ver a rainha de Sabá, ela sai, ela vem, ela quer conhecer quem é Salomão. Mas a rainha de Sabá, ela faz algo interessante. E o texto deixa claro que a surpresa dela é que ela vai na cozinha. E quando ela vai na cozinha, ela fica maravilhada com o que ela vê. Ela fica maravilhada com o que ela vai presenciar. É tudo com excelência. E ela chega a destacar isso. O judaísmo, irmãos, é uma religião que monoteísta. No tempo de Jesus, apenas os hebreus, os judeus, tinham essa adoração. Fora isso, irmãos, era adoração a vários deuses. Então, quando eu olho para essa história, nós vamos ver que a rainha de Sabá foi, e quando a rainha de Sabá vai, ela fica maravilhada com tudo. A história diz que ela se deitou com Salomão. Irmão, Salomão foi um homem que teve 700 esposas e 300 concubinas. E Salomão se deita, e ela, a rainha de Sabá, se engravida dele. E quando ela volta para a sua região, lá, ela dá à luz ao seu filho, o imperador Menelik, que, segundo a história, foi um dos melhores imperadores que existiu no seu tempo. E daí, então, começa o quê? O judaísmo lá no continente africano. É tão verdade o que eu estou falando, porque a gente tem que ir para a história, irmãos. Temos que ir para a história. E a história vai dizer, no dia 14 de maio de 1948, quando Israel novamente foi decretado como Estado, o primeiro grupo de pessoas que chegou em Jerusalém, para morar em Jerusalém, foi um avião da American Airlines, que chegou levando pessoas, judeus, lá da Etiópia. O primeiro avião, são judeus negros, irmãos, não são judeus cor parda, não. São judeus negros. E Simão Cirineu, ele vai, por isso que o evangelho foi chegando para essa região. E outro dia eu estava estudando sobre um dos apóstolos, e Tomé, um dos apóstolos,
ele foi o único que chegou também até a Etiópia e implantou igrejas na Etiópia, e essas igrejas estão lá levantadas até hoje. Até hoje, a história diz que essas igrejas estão lá, e quem passou por lá foi o discípulo Tomé, o jovem Tomé. E eu vou estar pregando um dia sobre o jovem Tomé, talvez em um dos nossos cultos aqui, da Fé Começa em Casa, que é bem interessante que o Senhor foi trazendo ao meu coração. Ele está fazendo uma migração até Jerusalém, para uma festa sagrada, porque enquanto o cordeiro está tentando lá, sendo preparado para ser imolado, Jesus está, só que quando Jesus, ele chega, e ele cai, a tradição diz que nessa pedra, nessa esquina, foi onde Jesus se apoiou, mas Jesus coloca a mão no ombro direito de Simão. Irmãos, nada na Bíblia é por um acaso. Como que é a cultura? Por que que o judeu, ele manteve a sua linhagem preservada durante tanto tempo de perseguição? Durante tanto tempo sofrendo. Como que o judeu manteve preservou essa linhagem? Por conta da sua cultura. Aonde ele foi, por onde eles foram esparramados, eles mantiveram a cultura judaico-cristã. Eles mantiveram as suas tradições. E como que era a tradição dos judeus, irmãos? Como que era? Aos 15 anos de idade, o menino ele ia para a escola, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, ele ia para a escola aprender a Torá. Os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aprender os 5 livros da Bíblia. Estudar os 5 livros da Bíblia. E quando ele tinha 15 anos de idade, ele se apresentava diante de 70 mestres, doutores. E lá os doutores da lei chegavam para esse menino, que é a cerimônia do Bar Mitzvah. Ele chegava para esse menino e perguntava: o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1? Aí é fácil. O que está escrito em Números 13, 22? O que está escrito? Ele tinha que recitar todos os versos. Se ele errasse algum, o mestre que estava conduzindo aquela sabatina se levantava, esticava a mão para ele, apertava a mão para ele e falava assim: lhe resta 3 coisas: vai trabalhar, vai gerar filhos e vai servir a Jeová. Mantenha a tradição. E todo primogênito, ele nascia, por isso que a Bíblia fala que o primogênito é do Senhor. Ele era treinado para isso. Só que quando o adolescente, ele recitava todos, passando por uma sabatina de 70 mestres, doutores, e ele era aprovado, o que acontecia? Ele esticava a mão e colocava a mão sobre os seus ombros, promovendo ele para o último estágio acerca dos estudos. O último estágio, colocava a mão no ombro dele, dizendo: agora, onde ele ia estudar os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, né, salmos, provérbios, ele ia agora se aprofundar mais ainda nas escrituras sagradas. Quando Simão ele chega, ele passa por esse ritual, Jesus não fala nada, mas Simão ele carrega a cruz, porque dessa esquina, agora até a próxima esquina, que é o pé do Gólgota, existem 50 metros. Olha que coisa linda, irmãos. Por que 50? Quando que o Espírito Santo foi apresentado à igreja? Quando eu fiquei estudando sobre isso, eu nunca fui a Israel, mas hoje existe, mesmo não ter ido, existem várias ferramentas de estudo, e eu estudei bastante para isso, para que nós pudéssemos entender. Quando o Senhor colocou em nossos corações de fazermos esse propósito de jejum e oração, de busca, de entrega, é porque o Senhor trouxe aos nossos corações
que algo grande Deus vai fazer na vida de pessoas aqui, que estão entendendo o que está saindo desse altar para o teu coração, sabe? Deus está dizendo que, por esse tempo, Deus vai fazer coisas grandes. Só que agora, quando acontece tudo isso, Jesus, irmãos, ele é pendurado no madeiro às 9 horas da manhã, e às 3 da tarde ele morre. Às 3 da tarde ele brada do céu, tetelestai. Só que esse horário que Jesus já está prestes a chegar, Simão ele faz duas coisas. Primeiro, ele olha, ele não tem relógio, mas ele olha para o céu, e ele vê que o cordeiro já foi imolado, mas ele percebe que as suas roupas agora, ela está manchada de sangue. E o que ele faz? Ele dobra, coloca na sua mala, e o caminho dele agora é o retorno. Ele vai retornar para a sua casa. Isso é história, irmãos, o que os judeus faziam na época. Ele retorna para a sua casa, e agora ele vai contar para a sua família o que aconteceu. E na medida que ele está contando para a sua família o que aconteceu, Simão, Cirineu, ele tem 2 filhos, Rufo e Alexandre, 2 filhos. E o Rufo, como primogênito, passou também por todo esse processo, mas ele foi reprovado. Mas ele conhece as Escrituras. Por isso que eu tive o privilégio, o cuidado de ler esse texto de Isaías 53, porque nós olhamos para o profeta Isaías. Você imagina, ele diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Você tem noção de quando as pessoas estão lá acompanhando Jesus, quantas pessoas foram curadas quando elas pisavam no sangue de Jesus nas ruas de Jerusalém? Você tem noção de quantas pessoas foram alcançadas? Ou você acha que o sangue de Jesus, ele veio ficando pelo caminho à toa? Tudo há um propósito de Deus. Pessoas foram saradas nesse dia, pessoas foram transformadas nesse dia. Até o soldado que fere Jesus, que vê os acontecimentos, ele mesmo brada, verdadeiramente. Irmãos, o que houve de conversão nesse dia, talvez eu e você não conseguimos imaginar. Mas o fato é, porque a morte de Jesus trouxe vida para muitas pessoas, para mim e para você até hoje, mas principalmente nesse dia também, a morte de Jesus veio para todos. Nós sabemos que a morte de cruz era uma condenação romana. Jesus é tão verdade que Jesus ele não morre dentro das muralhas de Jerusalém. Jesus morre fora. Por quê? Porque se ele tivesse morrido dentro das muralhas de Jerusalém, Jesus teria morrido apenas para os judeus. Mas quando Jesus morre fora de Jerusalém, no Gólgota, o Monte da Caveira, Jesus morre por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você. Simão, ele fica perplexo com aquilo, porque o soldado romano, que está açoitando Jesus, porque detalhe, um soldado à frente tinha uma corda amarrada a Jesus, e esse soldado ele vinha puxando. Isso faz sentido para você? A tradição diz isso, que vinha amarrado a Jesus, e aquele soldado vinha puxando Jesus. Faz sentido? Faz sentido. Enquanto o cordeiro, tudo há um ritual apontando para Jesus, o cordeiro de Deus, e ele não abriu a sua boca. Ele não abriu. Jesus coloca a mão no ombro de Cirineu. Jesus abençoa Cirineu. Cirineu volta para a sua casa. E agora a expectativa da família. E aí, pai? Como é que foi?
Esse ano foi diferente. Como assim, pai? Diferente? Foi diferente. E ele começa a contar. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma multidão. E tinha um homem que eu não consegui nem reconhecer o seu rosto direito, todo deformado, sua carne rasgada, sangrando muito, e muito sangue pelas ruas de Jerusalém. Alguém que foi reprovado, mas que conhecia a Bíblia, e que entendia o que estava acontecendo. Você acha que ele não foi para as Escrituras? Porque tudo era as Escrituras, e tudo tem que ser as Escrituras. Não era, não é o tempo passado, tem que ser as Escrituras. É tão verdade que toda profecia, nós temos que colocar a Bíblia na frente dela, para ver se faz sentido. O profeta você deixa de lado, não julga ele não, mas a profecia, eu e você temos o direito de julgá-la, segundo as Escrituras da Bíblia Sagrada. E eu vi pessoas sendo curadas. Pai, Isaías falou sobre isso. Ele foi oprimido, afligido. Ele gritava, pai, não. Ele não falou nada. Pai, ele não abriu a sua boca. Pai, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pai, é Ele. Irmãos, eu falo isso com tanta propriedade, que esse menino foi um menino que conhecia a palavra, e que ele trouxe a luz da palavra, conforme os relatos do seu pai, que o tempo não me dá para dizer, repetir tudo o que foi acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola, uma das epístolas mais importantes, a epístola aos Romanos, a epístola missionária, a epístola em que Paulo vai mandar para o mundo, e lá no capítulo 16, que é o capítulo missionário, Paulo começa a saudar os seus missionários que estão esparramados ali por toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Paulo começa a saudar o nome, a casa, as mulheres. Paulo começa a agradecer essas pessoas, e lá no verso de número 13, ele diz, saudai a Rufo, o meu obreiro. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? É que eu e você temos essa missão de levar a palavra de Deus. Eu e você temos essa missão de conduzir o evangelho do reino de Deus. Irmãos, o evangelho alcançou as 4 partes deste mundo, norte, sul, leste, oeste. O evangelho de Cristo alcançou, porque pessoas entenderam o que realmente é o sacrifício de cruz. O que foi o sacrifício de Jesus? Hoje é o domingo de Páscoa, Ele não está pendurado no madeiro, Ele não ficou pendurado no madeiro, Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele vivo está, e Ele está sentado à direita de Deus Pai, por mim e por você. Faça valer a pena, faça valer a pena. Cuidado para em alguns momentos da sua vida não ser um bode, porque eu não estou dizendo que você é bode, mas em alguns momentos a gente tem comportamentos de bode. A gente fica irado, a gente fica irritado, murmura, blasfema, amaldiçoa. Seja ovelha, seja cordeiro, porque Jesus, Ele não abriu a sua boca. Quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas viveram isso? Quantas pessoas se entregaram e viveram o melhor do Senhor nas suas vidas, porque reconheceram a palavra de Deus? Fique em pé em nome de Jesus.
eu e você temos a mensagem. Eu e você conhecemos esse Jesus que ressuscitou. Eu e você entregamos a nossa vida a esse Jesus que ressuscitou na cruz do Calvário. Faça valer a pena. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E o Senhor está aqui falando com pessoas: para de murmurar, para de blasfemar, fique em silêncio, vai aos pés da cruz, entrega aquilo que tem afligido a tua alma, que tem perturbado o teu coração, entrega. É tempo de nós anunciarmos o Evangelho de Cristo. Ei, irmãos, Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando, está próximo. Irmãos, os sinais dos últimos tempos está acontecendo muita coisa, irmãos, muitas coisas. Nesse tempo de pesquisa que eu fiz, irmãos, eu fui descobrindo tantas coisas que às vezes não é noticiado, coisas que você não vai ver na imprensa, coisas que você não vai ver aí nos jornais, mas está acontecendo, irmãos. Jesus, Ele está voltando. Eu queria orar com você. Como hoje é o domingo de Páscoa, é o domingo em que nós nos reunimos como família, é o domingo onde que nós nos reunimos para refletir sobre tudo quanto tem acontecido ao nosso redor. E talvez, se você tem feito algo, tem tido comportamento ou atitude que não tem agradado a Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de pedir perdão, é tempo de olhar e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui, eu preciso levar a mensagem da cruz, eu quero levar a mensagem da cruz, porque a mensagem está no seu coração. Eu queria orar com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, assim como Simão, Senhor, foi alcançado, e tantas outras pessoas foram alcançadas pelo Senhor ali, naquele dia, na Via Crucis, ó Deus. Deus, e Simão volta para casa e leva o Evangelho do Senhor. Pai, aqui esse Evangelho alcançou a mim e a igreja Promessas de Botucatu. E às vezes nós temos sido falhos, Pai, às vezes nós temos errado, ó Deus, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Senhor, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos arrependemos, Senhor, às vezes de nossas escolhas, nos arrependemos, Senhor Jesus, às vezes de nossas falas. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, Senhor Jesus. Deus, vai tirando toda a mágoa do nosso coração, tira toda a mágoa do nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor. Eu coloco a tua igreja, Senhor. Eu e a tua igreja nos colocamos diante de ti e te pedimos, Senhor, continue nos fortalecendo, continue nos forjando, Pai, para o melhor do Senhor, Pai, em nome de Jesus.